Boa noite, eu sou o Cássio, estou trabalhando no Babado Forte, muito contente de estar aqui. Trabalho com pesquisa de tendências, de cultura, com estratégia. Estou participando desse projeto super emocionante para mim, por ser um leitor do Babado Forte, ter sido um livro que foi muito legal para mim, quando a primeira vez que eu tive acesso para ele, legal no sentido de entender lugares de mundo e possibilidades de mundo. Acho que foi algo que abriu portas e possibilidades, e acho que a continuação, né, desse projeto é muito também importante nesse lugar de esse tipo de publicação e de pesquisa continuar sendo também esse lugar de segurança e de abertura de portas para mais e mais pessoas. Mas, enfim, estou aqui com a Ju e vou começar falando, depois passo a bola para ela e vou falar nesse primeiro... Vocês estão... É eu que estou muito perto, muito longe? Tá. Vou começar falando um pouco dessa dinâmica de metodologia e metodologias que a gente criou e se inspirou para essa reedição do livro, e vou falar um pouco delas com alguns detalhes e também contextualizar um pouco delas, porque eu acho que, né, a gente está falando aqui desses formatos de pesquisas atualizados, né, saindo dessa primeira edição do livro e chegando nessa segunda, o que a gente cresce quanto formatos de pesquisa e como a gente consegue, de certa maneira, continuar furando essa bolha e expandir também, né, o que a gente está chamando de furar a bolha. E aí eu selecionei aqui mais do que metodologias, 3 conceitos que a gente usa como um norte para a gente fazer e conduzir a pesquisa, e por isso estou falando aqui de metodologia, né? Então, uma que a gente está... Esse conceito de desvio do olhar, o conceito de tecnodiversidade e o conceito de efervescência coletiva. Acho que vale aqui um parênteses, né, falando de metodologia e justamente essa contraposição, né, de o que é e como a gente está usando esses conceitos. Não são, né, metodologias formais, né, nem quantitativas, nem, né, nesse lugar de medir alguma coisa. E é justamente porque, enquanto processo de pesquisa, né, o Babado Forte é um projeto que ele se dispõe a sair do que é mainstream, né, e se dispõe a sair do que seria a moda numa tradução quantitativa, né, que é o que mais repete, e sim entrar em pequenas nuances, em pequenos lugares e criar a partir daí, né, não criar, mas relatar a partir daí cenas e lugares, né, que são fora do que normalmente uma metodologia comum e uma metodologia quantitativa abrange, né? Então não é... eu acho que é importante esse parênteses que a gente está falando aqui de conceitos que a gente aplica a metodologias que já são existentes e que, né, e que vão depois entrar muito mais nesse lugar de documentação e reportagem que a Ju vai falar depois. E a gente está usando aqui esse termo muito mais como jeitos que a gente olha para descobrir lugares e cenas novas, né? Falando um pouco dessa primeira, de desvio de olhar, eu acho que aqui a gente está falando muito dessa relação entre o que é universal e o que é particular, né? E muito justamente nessa dinâmica de que o universal tende a contemplar o particular do alto, né? Quando você olha, quase como se você estivesse olhando alguém de cima, ou do camarote, ou de algum lugar que ele é menos participativo, ou sobre uma visão de alguém que não é daquele lugar, especificamente, né? E acho que o Babado Forte, desde a primeira edição, ele vem de um lugar, né, onde na primeira edição a Érica era
a primeira pessoa que estava vivenciando aquela cena e relatando a partir de uma vivência dela, e ele chega num crescimento nessa segunda edição, onde existem várias pessoas vivendo e relatando cenas a partir da visão dela, para que ela, né, coloque isso no livro também. Acho que isso é uma coisa muito bonita. Acho que desvio de olhar, a gente chega nesse nome, né, é um pouquinho de um pouquinho cabeçudo aqui, para a gente já entrar num pouco mais de coisas que são mais de cultura e movimentos culturais, mas desvio de olhar, ele é um termo do Lacan, né, que ele vem justamente que ele entra nesse lugar de psicologia social, como a gente desvia o olhar que é posto, né? Então, o olhar condicionado socialmente, ele é masculino, ele é eurocêntrico, ele é branco, ele é, né, dito rico, e como que a gente consegue, né, a partir desse desvio de olhar, chegar também em outros lugares, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O Pedro Pinho, que vai ser alguém que está no livro, que é um fotógrafo que retrata toda essa cena queer de festas e faz esse trabalho lindo e é reconhecido, né, no Brasil e também fora do Brasil. A Rafaela Pinac tem esse projeto que chama Cool Hunter de Favela, né, que é justamente colocando novidades que saem a partir de um lugar de favela, e não de um lugar, né, europeu ou qualquer outra coisa. E o trabalho que todo mundo já conhece também aqui, da Bárbara Wagner, né, que é trazer justamente... eu tenho um background um pouco mais de moda, mas justamente o que seria, por exemplo, um streetwear realmente brasileiro, né? É algo onde você coloca o cigarro dentro do peito, onde você tem esses lugares, né, que são traquejos sociais e jeitos como a gente anda, né? E acho que isso é algo que pode estar muito... e vem sendo muito relatado também através, né, de outras vivências, de outras cenas, de outras culturas no livro. E acho que aqui é só um parênteses, né? Esse não é um lugar meu de um entendimento, mas eu acho que isso é de um jeito que depois a Ju vai falar muito mais sobre como se faz, né, um livro, como se faz, não, de modelos de livro-reportagem. Eu acho que puxando aqui um pouco para a literatura, a gente chega também né, tem um lugar onde a gente consegue entender um recorte histórico e geográfico muito por um lugar literário, nesses dois casos, né, da Maria Carolina de Jesus ou Giovanni Martins. A gente, por exemplo, com Giovanni Martins, a gente consegue entender muito mais fortemente o que é, né, a entrada das UPPs no Rio de Janeiro no início dos anos 2000, porque ele é um escritor que vivia na Via Ápia, que tinha, né, e que conta histórias aqui, obviamente, né, num lugar de literatura, mas ele conta um pouco disso com uma vivência, né? A mesma coisa, né, a Maria Carolina de Jesus, recriando uma linguagem super própria dela, né, e relatando um cenário também ali nos anos 50 e 60, sobre o que era uma realidade da favela, e que é muito mais interessante, na minha opinião aqui, do que somente, né, algo que vai estar num livro de história e que alguém colocou aquilo também com esse olhar de camarote, né? E é justamente essa inspiração, né? Não estou falando aqui que a gente faça isso ips literis, mas eu acho que a gente tem essa inspiração e essa tentativa de chegar o mais próximo possível, tendo o maior número de visões, né, que seria justamente, né, sair desse olhar institucionalizado como padrão, fugir da média e da moda quantitativa, né? Um espetáculo de nós para nós mesmos aqui, mais uma foto do Fresh Prince da Bahia pelo Pedro Pinho. E isso, né, eu já vim falando aqui, mas só para fechar, como que a gente conecta isso com o Babado Forte, como que isso acontece no Babado Forte, é justamente de entender esses movimentos culturais e lugares particulares, né, e não só os universais, a partir de pessoas que são pares desses contextos e desses rolês, e trazer essas visões de um jeito mais plural e mais participativas, né? Depois, um outro conceito que eu acho que é super legal a gente trazer, né, e a gente não pode deixar de falar de tecnologia se a gente está falando, né, de uma atualização
de Babado Forte, de lá para cá, a gente tem um boom tecnológico, uma expansão tecnológica exponencial, né? A gente sai de algo que parte de um compilado de publicações, né, de um jornal, né, de São Paulo, e a gente chega num lugar onde aquilo cresceu e abriu portas de um jeito enfim, exponencial, eu diria, né? E aí a gente entra nesse conceito do Yuki Rui, que é justamente de tecnodiversidade, né? Que é justamente fazer esse paralelo entre o que é singular e o que é plural, né? Então, não recusar a tecnologia, mas analisar possibilidades de futuro diferentes, né? Se a gente for pensar que o Instagram foi lançado em 2010, e é super recente. E a partir daí não, mas esse lugar, né, de que a tecnologia se colocou como algo hegemônico, que é, né, a singularidade, todas essas teorias de que ela ia passar por cima e à frente de todos nós, e todos nós teríamos que seguir dentro de uma mesma tecnologia, evita também, de certa maneira, um lugar de pensar tecnologias que possam ser plurais, e eu acho que a gente tem buscado muito esse lado da tecnologia que possibilita, né, a gente estar em contato com outras pessoas que a gente não teria contato, a gente fazer tipos de pesquisa e de entrevista com pessoas que talvez seriam muito mais complicadas por questões geográficas enfim, né, e de tempos e movimentos. Então, é muito buscar usar a tecnologia como uma maneira de exaltar a pluralidade e não seguir, né, de uma maneira hegemônica, que tem, né, a Linda Quebrada e a Jupe do Bairro, né, como explosões que a tecnologia trouxe também, né? Obviamente a gente não, né, não está falando de bolhas, a gente sabe a diferença que tem, né, um algoritmo da Linda Quebrada e da Juliette, sei lá, comparando duas Big Brothers, mas a gente também tem esse, né, esse compromisso, quanto pesquisa no livro, de vai lá, furar essa bolha algorítmica e dar justamente destaque para Linda Quebrada. A efervescência das festas da Mamba Negra, por exemplo, né, e o quanto isso cresceu com esse boom da internet. E aqui também, indo para esse pilar de moda, o Dendezeiro, né, que é um designer da Bahia, né, e quanto ele trabalha justamente, traz isso de uma maneira digital, essa iconografia do Nordeste, e relaciona isso com o conceito de moda. E aí eu trouxe aqui um meme também, né, porque a gente vive nessa... Vou passar, né? Vou ter que passar, que é... Isso era anos 2000. Esse é um vídeo que, há umas 2 semanas atrás, virou um meme. É um vídeo da Érica, quando ela era jurada do The Next Top Model. E as pessoas começaram a replicar ele para todas as coisas. Então, assim, eu saindo da reunião com o meu chefe, eu abrindo a minha conta bancária, eu na segunda-feira. Eu hoje me senti uma idiota aqui, me senti perdendo o meu tempo, me senti completamente desvalorizada, mais do que isso, ultrajada. Eu hoje me senti uma idiota aqui, me senti perdendo o meu tempo, me senti completamente desvalorizada, mais do que isso, ultrajada. Isso tudo para dizer que, né, que a gente também usa, né, esses movimentos e essas novas linguagens, né? Hoje o meme é a maior linguagem, né, especialmente a gente sendo brasileiro sabe que só um meme salva. Então a gente também tem usado muito isso como expressão cultural e usado muito disso, né? Pensado muito nisso também como um formato de estar atento a movimentos enfim. Peraí, deixa eu voltar aqui. E aí, então, né, é muito essa dinâmica aqui, como a gente usa no Babado Forte, né, esse conceito de tecnodiversidade, recusando esse futuro tecnológico hegemônico, né, furando as bolhas na internet e destacando esse universo, né, que a gente chama de underground, a partir de
mundos, contextos, histórias que são um pouco dissonantes. E, por fim, a gente traz esse conceito de efervescência coletiva, né, que é um conceito sociológico, que ele nasce, não sei quando, mas há muito tempo atrás, sobre uma ótica do sociólogo Emile Durkheim, que era sobre uma lógica de quanto as novas religiões causavam nas pessoas uma efervescência coletiva, porque elas viviam um tipo de egrégora, né? Então, elas endereçavam a mesma coisa, elas usavam as mesmas roupas, elas iam nos mesmos lugares, elas gostavam. E a gente, né, acha que, se a gente para pensar, o Babado Forte, ele vem, né, ele nasce sobre uma efervescência coletiva, que não é uma efervescência coletiva religiosa, mas é uma efervescência coletiva dos clubbers, né? Quando eles se juntam num lugar e eles vivem aquele tipo de música, eles se juntam num clube, eles usam as mesmas roupas, eles têm as mesmas gírias, né? E entendimento e essa absorção dessas efervescências coletivas é o que também gera uma relevância cultural para o que vai ser retratado no livro e o que gerou uma relevância cultural, né? Você pega a minha geração, é uma geração que vem depois disso, sou muito jovem, nem era nascida. As pessoas pensam, você estava no primeiro Babado Forte? Eu falei, eu nem era nascida. É mentira, mas eu falo isso de brincadeira. Mas você pega a minha geração, que é uma geração que nasceu nos anos 80, tem o Babado Forte como uma Bíblia. Eles falam, a Bíblia da mamãe, né, se relacionando a Érica, porque é um lugar que ressaltou muito essa cultura, para que as pessoas pudessem continuar ela, criar outras, né? É uma documentação de uma cultura que até então não era registrada, de uma efervescência que até então não era registrada. Então, essa é um conceito, né, e uma aplicação, como a gente aplica isso numa metodologia, que também vem de lá até aqui, e a gente, né, continua olhando quais são essas efervescências culturais, onde elas estão acontecendo, né? Por que elas estão acontecendo, o que essas pessoas estão fazendo, onde elas estão indo, o que elas estão vestindo, e como que isso gera um poder de coletivo, né, que pode e deve ser ressaltado. Né? E aí é muito sobre esse conceito das houses, né? Então, né, toda essa lógica de house, né, que são essas casas que juntam pessoas, né, e que tem uma mãe, que tem uma família ali, uma egrégora, né, e como a gente aplica essa lógica, né, como a gente mapeia e levanta todas essas houses e essas, né, em diferentes significados. Aqui a gente está falando, obviamente, de uma cena ballroom, né, de uma cena queer, mas também como a gente aplica essas outras efervescências em regiões, em tipos de músicas, né, e em lugares que, né, os recortes do Babado Forte permeiam. E é isso, né? É um caminho de pesquisa participativo e sempre sobre o olhar do outro e desses movimentos que geram efervescência, né? E dito isso, assim, para terminar e também não me alongar muito, eu acho que a gente atualiza essa pesquisa, né, e atualiza essas metodologias também de uma maneira onde tudo estava ali já, né? Essas três coisas estavam ali. Obviamente a gente tem por isso que eu botei no meio também esse fator da tecnologia, que foi o fator que mais se modificou no jeito de olhar para as coisas e no jeito que a gente precisou entender como que as coisas iam e como furar essas bolhas de maneira diferente, mas a gente tem ali, né, um desvio de olhar presente desde os anos 90 e um mapeamento de efervescências coletivas que são, né, que não são mainstream, digamos assim, e justamente essa relevância que a gente tem de uma nova publicação que ela chega com um caminho de 4 gerações, né? Chega de um jeito atualizado, que ela vira justamente essa Bíblia de 4 gerações, né? Mapeando agora, né? Saindo de um lugar onde a gente tinha só a presença da Érica e a vivência da Érica no centro, né, nessa cena São Paulo e Rio de Janeiro, e entra num lugar onde isso cresce e vai para muito mais visões e tem toda essa ajuda, tanto tecnológica quanto de pessoas que vivem, né,
e relatam esses rolês, que são esses rolês relevantes, né, de lá para cá. E tenho certeza absoluta, fico muito feliz de estar participando desse projeto, porque eu acho que ele vai ser também uma super porta que vai abrir muitos caminhos para novas, né, e outras gerações também se sentirem confortáveis sendo quem elas são, do jeito que elas são, de onde elas são, né, o que elas gostam, e caminhando cada vez mais para esse lugar, né, plural e diverso, entendendo todas as limitações que a gente tem, que a gente sempre vai ter, mas tentando sempre empurrar um pouco mais elas e crescer um pouco mais nelas. E acho que fazer com que a gente sempre, né, pensa e conversa nesse lugar de que quando essa pesquisa acabar e até isso ser publicado, já vão ter surgido outras coisas, né? E a importância desse lugar é que ele acabe com essa porta também aberta para que possam vir outras coisas, né? E para que tenha ali um caminho que já tá sendo cada vez mais aberto e cada vez tenha mais lastro para que venham mais e mais coisas. Eu acho que essa é a beleza e a coragem, né, dessa atualização desse projeto, porque, enfim, né, são milhares de outras coisas em ritmos absolutamente diferentes, mas que dão ali também uma segurança de que sempre podem vir coisas boas, novas e melhores, né? E eu acho que é isso. Obrigado, gente. Troca de lugar comigo. Gente, então, eu preparei uma palestra que visava um público muito menos afinado com o babado. Porque, né? Então, mas vou começar me apresentando. Eu sou a Juliana, eu sou editora de livros e pesquisadora de literatura. Então, a minha participação nesse trabalho, apesar de eu estar acompanhando de perto todas as etapas, ela é menos uma participação de pesquisa, ou seja, eu estou menos fazendo um corpo a corpo com esses novos movimentos e mais pensando numa estrutura literária desse livro, né? Esse é principalmente o meu papel, é organizar isso literariamente. E eu trouxe 3 livros que são livros canônicos, que mapearam, que registraram movimentos culturais canônicos brasileiros e que eu fiz um corpo a corpo com esses livros, eu me aproximei deles justamente para pensar um pouco o que tem de afinidade e de diferença com o Babado Forte, porque tanto em 99 quanto agora, o Babado ele tem uma particularidade muito interessante, que é assim, em 99, principalmente, o corpo da Érica estava em cena, né? Então, ela estava fisicamente indo nos lugares, e era uma experiência muito próxima a ela, então, é o que eu chamo aqui de a escrita de si. Só que, mesmo estando ali, tendo essa vivência muito próxima, a Érica não escolheu fazer como esses 3 autores, porque esses 3 livros que eu trouxe aqui, e 2 deles, tanto do Caetano quanto do Nelson Motta, são edições revistas expandidas, né? Esses 3 livros, eles são, em grande parte, escritos de memória, e tem uma escrita muito subjetiva e diarística, então é como se a primeira pessoa realmente imperasse. E eu trouxe os livros justamente para a gente ler trechinhos. Se ficar muito extenso, eu pulo, mas porque eu queria mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer, como que o babado é diferente disso, de certa forma. Então, o primeiro deles, que é o livro Movimentos Modernistas do Brasil, do Raul Bopp, que foi, né, um modernista importante, esteve naquele círculo, e ele conta um pouco sobre o início do movimento antropofágico, né? E aqui, você segura para mim, Cássio? Obrigada, não estava preparada. Não. Uma noite, Tarsila e Oswald resolveram levar o grupo que frequentava o Solar a um restaurante situado nas Bandas de Santa Ana, especialidade, rãs. O garçom veio tomar nota dos pedidos. Uns queriam rãs, outros não queriam, preferiam escalopine. Quando, entre aplausos, chegou um vasto prato com a espetada iguaria, Oswald levantou-se e começou a fazer o elogio da rã,
explicando como uma alta percentagem de burla a teoria da evolução das espécies. Citou autores imaginários, os ovistas holandeses, a teoria dos homúnculos, os espermatistas, etc., para provar que a linha da evolução biológica do homem, na sua longa fase pré-antropóide, passava pela rã. Essa mesma rã que estávamos saboreando entre goles de chablis gelado. Tarsila interveio. Em resumo, isso significa que, teoricamente, deglutindo rãs, somos uns quase antropófagos. A tese, com um forte tempero de blague, tomou amplitude, deu lugar a um jogo divertido de ideias. Citou-se logo o velho Hans Staden em outros clássicos da antropofagia. Lá vem a nossa comida pulando. A antropofagia era diferente dos outros menus. Oswald, no seu malabarismo de ideias e palavras, proclamou: "To be or not to be, that's the question." Alguns dias mais tarde, o mesmo grupo do Restaurante das Rãs reuniu-se no palacete da Alameda Barão de Piracicaba para o batismo de um quadro pintado por Tarsila, o Antropófago. Nessa ocasião, depois de passar em revista a parca safra literária, posterior à semana, Oswald propôs desencadear um movimento de reação genuinamente brasileiro, redigiu um manifesto. Bem, como a gente sabe, a Tarsila não tem um quadro chamado Antropófago, mas ela tem o Abapuru, que significa o homem que come. E a memória do Raul Bopp nos trai, né? Ele não tem uma relação com a veracidade. Claro, a gente tem aqui uma brincadeira, é ótimo saber dessa curiosidade, que todo movimento antropofágico pode ter começado num jantar de rãs, mas o fato dele ter escrito, esse livro foi publicado em 66, ele está escrevendo de memória, uma coisa que aconteceu 40 anos antes, e ele usa o discurso direto, que é muito interessante, ele coloca um travessão no meio do livro, você fica com a sensação de que foi falado exatamente aquilo. Então, eu acho que a gente tem um pacto, né, que é justamente assim, o Philippe Lagen, que é um pesquisador de autobiografia, ensaísta, enfim, especialista em autobiografia, ele fala que o que diferencia a ficção da autobiografia não é a relação que existe entre os acontecimentos da vida e a sua transcrição no texto, mas é um pacto implícito ou explícito que o autor estabelece com o leitor. Então, acho que o Babado Forte ele tem um pacto com o leitor muito diferente do Raul Bopp. Ele tem, primeiro porque ele usa, de fato, aspas, o tempo todo, ele traz uma multiplicidade de vozes. Ainda nesses exemplos, eu trouxe um trecho curioso aqui também, do Noites Tropicais, do Nelson Motta. Aqui tem aí o João Gilberto. Além dos shows em colégios e faculdades... vamos contextualizar. Não sei se todos vocês conhecem, mas o Nelson Motta ele viveu principalmente a bossa nova, então ele está ali experimentando uma cena cultural super elitista carioca. E esse livro, enfim, virou uma bíblia para quem gosta da cultura carioca ou dessa suposta brasilidade universal, né? Só que é um livro extremamente problemático. Primeiro porque ele é muito machista, ele fala coisas assim... Esse trecho mesmo, ele chama as pessoas de gordo, sabe? É complicado. E, enfim, e aí ele está contando como que era aquela cena. E você consegue perceber que o jeito como ele descreve, a gente tem um eco no Babado Forte quando a Érica descreve, assim, olha, as pessoas vestiam aquilo, sentavam assim, comiam de certa forma, né? Então, vamos nessa. Além dos shows em colégios e faculdades, as festas em apartamentos da Zona Sul foram o principal veículo de divulgação no início da Bossa Nova, quando o movimento ainda não tinha discos, não tocava em rádio, não aparecia na televisão, nem tinha espaço na imprensa. Numa delas, num apartamento da Avenida Atlântica, os anfitriões eram um jovem cônsul argentino, Oscar Camilhon, e a bela e louríssima Susana, simpáticos, educados e animados, e loucos por bossa nova. 20 anos depois, Oscar seria embaixador em Brasília e, em seguida, ministro das Relações Exteriores da Argentina. Mas, naquela noite, roubaram seu peru. Enquanto um grupo cantava na sala para uma plateia deleitada que se espalhava pelo chão, em festas de bossa nova, ninguém sentava em cadeiras. A imagem, deixa ver. Agindo rápido e sorrateiramente, um comando gastronômico sequestrava o peru assado que dominava a mesa da sala de jantar e sumia na noite. Havia muita gente na festa e o mistério nunca foi esclarecido, embora quase todos os presentes tivessem um primeiro e óbvio suspeito, o gordo Carlos Imperial. A grande questão é...
Não. O que fazia Carlos Imperial, cafajeste profissional da temida turma da Miguel Lemos e animador de programas de rock and roll no rádio e na TV numa festa de bossa nova em Copacabana? A turma da bossa nova detestava o capixaba imperial, desprezava seus roqueiros de Araque, debochava de seus programas de auditório toscos de TV e de suas plateias suburbanas. O Carlos Imperial era do tijucano, né? Mas ele não parava de agitar, promovendo shows, lançando cantores, ganhando dinheiro e, como se dizia, comendo as menininhas. Meu jovem, belo e querido amigo era, como o Imperial saudava, efusiva, invariavelmente, amigos e desconhecidos e até inimigos, como uma caricatura de um político profissional, como um vilão de chanchadas da Atlântica. Imperial se defendeu. Estava na festa para apresentar seu novo lançamento, um futuro príncipe da bossa nova, e alegando que seu príncipe ainda não havia se apresentado quando o Peru foi roubado, tentou se inocentar, embora, tratando-se do cínico e debochado, tudo fosse possível. O cônsul levou na esportiva. Depois do jantar, muita gente saiu, talvez para jantar, e os remanescentes voltaram à sala e se sentaram no chão com o máximo de informalidade exigida por uma segunda rodada musical. A turma do Ronaldo Boscoli, as estrelas aspirantes da bossa nova, como Nari, Menescal, já tinham tocado e cantado antes de jantar, e todo mundo tinha cantado com eles baixinho, como era de bom tom. Muitas músicas que ainda nem tinham sido gravadas já eram sucesso no circuito das festas, com muita gente cantando a letra junto, bem baixinho. Dou um salto. Seu pupilo do Carlos Imperial, era magro e tímido, com cabelos crespos e escuros e pele muito pálida. Tinha olhos profundos e tristes e sorria nervosamente quando o Imperial, de chinelos e camisa havaiana, bateu palmas e impostou a voz. Meus jovens, belos e queridos amigos, bossa nova é silêncio, silêncio. E eu peço o silêncio de vocês para apresentar o futuro príncipe da bossa nova, Roberto Carlos. Acompanhado por Durval Ferreira, o gato no violão, o jovem conterrâneo de Imperial cantou com seus lábios finos e um fio de voz, bem afinadinho, até com certo charme, 2 músicas de seu mentor que ele tinha acabado de gravar. As jovens senhoras adoraram. A rapaziada esnobou. Foi a primeira vez que eu vi Roberto Carlos. Então, assim, primeiro ele chamar de suburbano Roberto Carlos tijucano, né? Que é, de fato, Erasmo, Tim Maia, toda a turma da Tijuca, e aquela questão, assim. Mas eu acho esse trecho maravilhoso, porque a gente tem um cenário da coisa que acontece, mas também ele é todo construído com um discurso direto. Aquilo não foi dito, é impossível ele lembrar, 20 anos depois, o que foi dito naquela noite. É claro que, né, é muito diferente, porque a Érica ela cita aspas transcritas. Ela fez, de fato, mais de 100 entrevistas para esse livro, né? E agora, para a reedição, mais de 200. Então, eu acho interessante, assim, que é um livro de memórias, é um livro que é sempre em primeira pessoa, que está sempre muito preso a uma experiência particular, e que, mesmo quando a Érica estava cobrindo no Noite Ilustrada, ela ainda assim estava saindo de si, estava indo em direção aos outros. E uma outra coisa muito interessante, e aí eu vou citar, é bem mais curtinho o trecho, que é do Verdade Tropical, do Caetano Veloso, que é também evitar um excesso de subjetividade. O Babado Forte não é excessivamente subjetivo, ele é bastante objetivo, ele conta, ele mapeia, ele está tateando uma cena. Porque é um trecho, inclusive, que o Caetano, no livro, expõe o desejo dele, né, com esse livro, que é o seguinte: do futuro escuro do coração solar do hemisfério sul, de dentro da mistura de raças que não assegura nem a degradação, nem utópica genética, das entranhas imundas e, no entanto, saneadoras da internacionalizante indústria do entretenimento, da Ilha Brasil pairando eternamente a meio milímetro do chão real da América, do centro do nevoeiro da língua portuguesa, saem estas palavras, que, embora saibam de fato despretensiosas, veja bem, são de testemunho e interrogação sobre o sentido das relações entre os grupos humanos, os indivíduos e as formas artísticas, e também das transações comerciais e das forças políticas, em suma, sobre o gesto da vida neste final de século. Então, de novo, né, uma pessoa que estava dentro de um movimento e que aqui, diferente, inclusive, do Mota e do Bop, é muito pouco objetivo e consegue fazer um grande ensaio sobre o mundo a partir de uma experiência pessoal. Aqui o Olivier Chandon Parangolé. E aí, aqui, a escrita do outro, eu trouxe um outro livro que foi recém-lançado, de 2022, que a Lizzie Goodman era justamente uma jornalista que cobriu aquela cena do indie rock nova-iorquino.
ela viveu, e o livro também é todo construído de aspas, aspas dos protagonistas, dos sujeitos que estavam ali. É um livro que não foi ainda publicado em português, mas que o documentário tem alguns streamings, dá para ver. Então, ela entrevistou os integrantes do Strokes, do Interpol. É um exemplo que dá justamente essa contrapartida. Eu acho que o Babado Forte, em 99, ficou num entrelugar muito interessante, e agora a gente está radicalizando essa escrita do outro, porque, de fato, o livro está sendo todo construído a partir de entrevistas, e as entrevistas são fundamentais para a gente conseguir, inclusive, estruturar o livro. Uma coisa, né, que é um trabalho de apuração jornalística, que tem outro pacto com a verdade, digamos assim, né, mas pelo menos com perspectivas específicas de alguma verdade, né? Então, uma coisa não exclui a outra. É impossível a gente falar de um livro que, se é escrito por uma pessoa, sempre vai ter uma escrita de si, de certa forma, uma perspectiva sendo abordada. Da mesma forma, mesmo quando você pensa... toda escrita pressupõe uma autoria, e uma escrita de si também, por mais subjetiva que seja, pressupõe um atravessamento com o outro, uma coisa não exclui. Mas, enfim, eu queria explicar rapidamente como que a gente está fazendo a edição do livro, né? E para isso, vocês aqui conhecem, vou estar sendo um pouco repetitiva, mas a gente começa esse livro já de um jeito muito particular, que é transcrevendo, porque a gente não tinha esse arquivo, então ele foi todo redigitado, passou por uma preparação, onde muitas coisas precisaram ser atualizadas, né, atualizadas mesmo. A gente, em 99, não tinha o vocabulário para tratar determinadas identidades de gênero, a gente não tinha. E, claro, sem descaracterizar o livro de 99, esse é um trabalho que está sendo feito muito de perto, a gente precisa tomar certo cuidado para não ser desrespeitoso, porque, de fato, não era porque a Érica... Enfim, ninguém, nem as próprias pessoas entrevistadas se tratavam como se tratam hoje. Então, a gente passou por uma transcrição e uma preparação de texto, que foi esse primeiro momento de leitura e de ajustes. Depois, a pesquisa, que foi, o Cássio falou brevemente, mas as pessoas que estão falando no Ciclo Babado Forte são parte dessa equipe de pesquisa. E começaram as entrevistas. Essas entrevistas, até hoje, surgem uma ou outra a mais, e a gente vai encaixando. Tem muitas entrevistas, inclusive... Com cada grupo que a gente tem chegado tem particularidades. Entrevistar as houses, por exemplo, está sendo uma questão diferente, são muitas pessoas, nem sempre as pessoas estão dispostas a falar, então, né, muitas vezes se sentem invadidas mesmo, mas, enfim. E aqui tem todas as etapas, eu não vou me prolongar nisso, mas são as etapas de produção desse livro, né, a própria pesquisa iconográfica, como o Cássio falou também do Pedro, que a gente está, enfim, buscando algumas imagens. Então, o livro, originalmente, ele registrava 3 atividades, 3 clubes, principalmente. Isso tudo virou uma cena só, na nova edição. Os 3 clubes viraram a Cena Clubber. E uma outra característica interessante, por exemplo, a cena techno virou a cena eletrônica, e a gente trouxe outras músicas eletrônicas, tudo que está em vermelho é novo, né? São capítulos novos. Então, né, a gente, por exemplo, está falando do tecnobrega, do funk, né? E o funk, inclusive, vem como um dos primeiros gêneros eletrônicos brasileiros, propriamente, ou seja, que não tem uma matriz europeia, né? Enfim, a relação com a tecnologia aparece aqui com a tropa do SoundCloud, né? A gente mapeou alguns grupos que se conheceram a partir do SoundCloud, a própria Bad Sister se conheceu grupos a partir do SoundCloud, o impacto das lan houses, como que as lan houses foram importantes, lan houses que reuniram grupos, enfim. Então, o livro está passando por uma expansão, como o Cássio falou, tanto porque é uma expansão temporal, porque a gente está olhando para 25 anos depois, e uma expansão de classe social, porque o livro de 99 ele era muito centrado numa classe específica, e que enfim, essa classe ela não está dentro do nosso campo de interesse nessa expansão, para ser sincero, a gente está olhando muito pouco, ou quase nada, para uma classe média alta paulistana, isso está bem fora do nosso interesse, né? Mas, além disso, existem saltos que se demonstraram necessários. Eu trouxe esse capítulo como exemplo, mas todos eles sofreram grandes expansões.
mas as origens do dance nacional, por exemplo, fala de uma música eletrônica amazônica da década de 80, que era o house amazônico, né, como alguns pesquisadores chamavam, mas que os próprios produtores chamavam de dance nacional, porque não era porque era amazônico que precisa ser nacional, né? Então, isso foi necessário, ou seja, um salto um pouco para trás para a gente conseguir contextualizar o Tecnobrega, né? Porque o Tecnobrega não saiu do nada, assim. Então tem toda uma outra cena que o Babado de 99 não mapeou e que era contemporânea, né? E aí o próprio capítulo, né, que era a cena gay, que é uma questão, é claro, esse capítulo não vai ser mais, vai ser a cena LGBTQIA+, né, até porque já em 99 estava entrevistando, tem 10 perfis de 10 drags, e uma delas já no perfil se recusa a falar no masculino. Entendeu? Meu nome não, eu prefiro que você me chame só pelo nome de drag, eu não quero, não se chama no masculino. Todas as outras se chamavam no masculino, ela não. Então, assim, ali a gente já sente um surgimento de uma questão que, enfim, hoje já está muito mais resolvida, né, de certa forma. E interessante a cena, que aqui a gente vai continuar estruturando o livro em cenas, mas a experiência do Rio fica, né? A experiência, o Rio é uma experiência, não uma cena, porque ela não consegue mapear. O Rio não foi, ela, diferente desses outros lugares, ela optou por essa palavra, experiência, não cena, porque ali ela tinha consciência. Então, acho que essa dobradinha da experiência também em outras cidades vai ficar, porque, enfim, né, não é ela não tem a pretensão de mapear uma cena em outros territórios. E aí, falando um pouco dessa atualização, tem um trecho aqui no livro, muito interessante. Eu separei um trecho, mas é isso, né? Eu não vou ler tanto, eu vou deixar para ler só o novo. Eu trouxe um trecho novo para a gente finalizar. Mas tem uma parte muito legal aqui que deixa ver que é justamente a história da sigla GLS, que a Érica traz aqui, que respondia a uma demanda mercadológica do Mix Brasil, né? E aí, enfim, que hoje já é uma outra. É inimaginável a gente entender. O LGBTQIA+, é uma demanda representativa, né? Existe uma questão política por trás da sigla. E isso enfim, o livro deixa ver assim, como que os tempos mudaram. E aí eu trouxe um trechinho, que é o Babado Forte em Belém do Pará, e vou ler para vocês, é uma página, para a gente terminar. Um livro só não daria conta de contar todos os bafos e bafões de uma cidade culturalmente rica como Belém. Mas, para efeito de síntese, Babado Forte elege as temônias como reflexo da identidade queer amazônica, na virada do milênio. Vou deixá-las aí. Podemos entender alguns pontos de origem dessas manifestações que transcendem o boatismo e que, por conta do talento de seus expoentes, arrebataram a cena das artes no Brasil em meados dos anos 2000. Em qual contexto essa realidade, ou quase, se configura? Aspas. Sempre tem coisas paralelas fomentando esses encontros. Nunca surge do nada, conta a artista paraense Rafael Bicuir, que morava no município ao lado, em Ananindeua, a 20 quilômetros da capital. Também a título de representatividade, porta-voz para essa narrativa. Com formação pelo curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará, trabalha com performance e vídeo, investigando arte e ativismo LGBTQIA+, na Amazônia, e práticas dissidentes na vivência entre cultura drag, moda, artes visuais e escolas de samba. Rafael se lembra das festas no centro da cidade e do café com arte, abre aspas. Mais burguês, classe média, fecha, quando se vestia ainda de camisa polo bem padrão. Nesse período, para o rendezvous de artistas queer e trans, havia o Bar do Oito, perto da Praça da República. E, naturalmente, a Festa da Chiquita, com mais de 40 anos, em paralelo ao Círio de Nazaré, evento do calendário católico que ocorre sempre no segundo domingo de outubro. Porém, em caráter bem distinto. Surgida na década de 80, como um encontro informal de amigos após a procissão do Círio, a celebração foi crescendo e se tornou um marco para a comunidade LGBTQIA+, da cidade e seus apoiadores. Enquanto o Círio vem carregando a solenidade e tradição, a Festa da Chiquita é uma explosão de diversidade e liberdade de expressão. Não apenas um momento de celebração da cultura queer local, também um protesto contra a homofobia, discriminação e violência de gênero.
Com apresentações musicais, danças e performances, a Festa da Chiquita se destaca como espaço de afirmação da identidade LGBTQIA+, e reivindicação de seus direitos. No Círio, tem a procissão de transladação, que sai às 7h da Basílica Santuário de Nazaré e passa pelas principais avenidas e ruas da cidade. Quando a Santa chega no Centro Histórico, por volta de meia-noite, começa a Festa da Chiquita na Praça da República, atrás do Teatro da Paz. Eloy Iglesias, que é uma verdade viva, uma sobrevivente, fala: "Viva a Nossa Senhora, vai começar a Festa da Chiquita", conta Rafael. A festa começa. Abre aspas. Belém é uma cidade pequena, de 2,5 milhões de habitantes, tem seus ramos anos. A igreja detesta, carolas detestam, comentam. Né, comenta. Mas a festa segue se sustentando com todas as sabotagens. Depois da prefeitura que está na aldeia, a Festa da Chiquita não recebe pagamento. Então, fica como um lugar onde tem furtos, roubos, mas é uma estratégia política de não colocar pagamento, diz. O rolê todo está registrado no documentário Filhas da Chiquita, de 2006, Priscila Brasil, disponível no YouTube. Enfim, um salto. O outro embrião das testemunhas é a peça Alto do Círio, dirigida por Miguel e por outros professores da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. A Cidade Velha tem 3 dias ou 2 antes do Círio, cortejo carnavalesco com a de escola de samba. O Alto do Círio narra, por meio das encenações, músicas e danças, a história da festa paraense, retratando os milagres atribuídos à santa e os momentos que compõem o Círio, atores, dançarinos e outros artistas. Fecha. Abre aspas. Eu tinha 15 anos quando estreiei no Alto do Círio. As testemunhas do teatro estão ligadas à peça. Segundo ele, essa coisa de corpo cênico, do estado público, também já está na gente, nas gerações que vieram antes. Belém tem muita lógica da precariedade de fazer na rua mesmo. Podemos fazer uma exposição na galeria, no espaço fechado, mas na praça. Belém tem essa coisa muito forte que o Norte e o Nordeste tem, o espaço público. O programa RuPaul's Drag Race, isso tudo era uma aspa de Rafael. O programa RuPaul's Drag Race virou febre da década 2000, disseminando a drag pelo mundo. Também, do Rio de Janeiro, do canal Dragse, nomes como Al e Areta Sadi arrasavam com tutoriais de make, e figurino. Abre aspas. A gente entendia que uma coisa muito estranha, roupa, peruca, maquiagem, era um padrão de imagem. Eu já tinha trabalho de montação, me montava para o carnaval na escola de samba e nas performances. Na faculdade de artes visuais, eu me vestia de Alice, referência ao Jorge Drummond. Mas era caótico, porque eu fazia ideia de como a sobrancelha, a maquiagem, perucaria, sem dinheiro, sobretudo, né? Estudantes de faculdade, ninguém tinha dinheiro. Quando o Rafael Belém, de seu intercâmbio na FRJ, rolou o convite de um amigo da faculdade da festa Noite Suja. Era de 2014. Noite Suja era dark, nos cantaram um momento dramático de intensidade, tem essas potências LGBTs, as manas do teatro, performances incríveis, artistas amazônicas, e bora reunir isso, contemple essa estranheza, essas manas que não são drag padrão, as mistas, explica a gente queria essa coisa. Enfim, isso é um trechinho, o capítulo se estende, mas eu trouxe um trechinho para dar um pouco esse sabor de livro agora, ele sendo constante de outras perspectivas e de protagonistas de outras séries que tiveram aí, que estão um pouquinho do coro com a Érica nesse cenário. Eu trouxe uma outra parte extensíssima, que bom que eu desisti de ler. Mas, enfim, quando o livro estiver pronto, vocês vão conseguir ver tudo. Obrigada.